Feche seus olhos. Pai querido, nós estamos aqui e agora é o momento de meditar na Tua palavra, Pai. Senhor, ser conosco, Deus, para Teu Espírito, Senhor, trazer sobre nós a graça de entendermos tudo, Pai amado. A graça de isso fazer sentido na nossa vida, Pai amado. A graça disso se tornar realidade nas atitudes, na mudança de comportamento, de caráter. Deus, é só pelo Teu poder, Pai amado, que nós conseguiríamos fazer isso, Senhor. Sem o Senhor a gente não consegue. Por isso, Pai amado, sei com cada mente, cada coração, guia, Pai amado, os pensamentos, para que a Tua palavra encontre lugar na nossa vida. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Amém, pessoal? Bom, meus irmãos, estamos aqui na nossa série da Carta de Paulo aos Romanos. Temos feito várias exposições, todo domingo uma porção da Escritura, dessa carta é falada aqui para a gente. Paulo está discorrendo acerca da justificação pela fé. Isso é uma doutrina muito cara para a gente, protestante, como que nós somos feitos justos diante de Deus, não pelos nossos méritos, mas porque Jesus morreu e ressuscitou, nós temos agora uma vida diferente, um modo de ser diferente. Algo acontece na vida do ser humano que ele não é capaz de fazer sozinho, que muda a realidade dele. Ele não consegue mais conviver da mesma maneira como convivia antes de receber essa graça da salvação. Então, o que é ser justificado por Deus, viver essa vida? É essa sua vida mesmo de ser humano, pecador, que às vezes escorrega, falha, mas encontra graça diante de Deus e perdão, e que Deus está aperfeiçoando a nossa vida. Mas também, dentro dessa realidade de ser pecador, existe uma realidade de que Jesus morreu, a nossa vida de passado, de condenação, já está para trás. Agora estamos livres dessa escravidão do pecado, em que a gente vive essa batalha dentro de nós, né, de querer fazer as coisas certas. A gente pode até decidir, mas em algum momento eu não consigo, eu sei a coisa certa a se fazer. Por quê? Porque a nossa natureza ainda é manchada pela queda, pelo pecado, mas por meio do Espírito Santo essa batalha é travada e vencida. Uma hora a gente acerta e vai adiante. Uma hora Deus está conosco, nos ergue, pega pelas mãos e aí a gente vai essa caminhada com Deus, rumo aos céus, porque a nossa caminhada é para ir para os céus. Então Paulo está discorrendo sobre isso. Não são o que você faz, as coisas que você faz para merecer os céus, é porque você já é um cidadão dos céus, você está capacitado a fazer a vontade de Deus, viver a vida de Deus na terra, mostrar para esse mundo o que é vida de verdade, o que é humanidade de verdade. Só é possível quem é alcançado por essa graça e se torna justo diante de Deus por meio da obra de Jesus. É o que Jesus faz. E o que Jesus faz, como a gente tem discorrido há muito tempo, durante esses tempos todos aqui de exposição, é marcado na nossa vida com o batismo. Por meio da nossa identidade batismal, a gente vive agora a vida de Jesus. Somos mortos para o mundo e agora ressuscitados para Deus, para viver a vontade de Deus. E a gente falou sobre essa vida que o ser humano luta contra a escravidão e ele continua sendo escravo, sempre escravo. Quando ele não era escravo de Deus, era escravo do pecado, da morte, e aí o que estava sobre ele era condenação. Agora escravos de Cristo, vivos para poder viver a vontade de Deus. E ser justificado por Deus é ter paz com Deus, ser reconciliados com Deus e uma nova caminhada de vida. Quando a gente vai lá, escorrega, peca, cai, aquilo incomoda, aquilo não satisfaz mais. Essa é a realidade de quem é justificado por Deus, tá bom? A gente não precisa ficar naquela utopia de que é justificado, ficou santo agora, não erra, não peca. Isso é mentira até do diabo mesmo, né? Para tentar fazer a gente se elevar de uma maneira que a gente consegue. E o que a Escritura mostra para a gente é que o que Jesus fez é a obra de Jesus na cruz, na nossa vida, marcado em nós, é que torna a nossa vida diferente de uma vez por todas. No domingo passado eu falei sobre essa dualidade na vida do ser humano. Antes, uma vida na carne, agora a vida marcada pelo Espírito. E existe esse contraste na vida do ser humano. O que é a vida na carne? Quando a pessoa é declinada para as coisas do desejo, para aquilo que a carne está desejando sempre, mas agora que recebemos o Espírito de Deus, nós somos condicionados a viver a nova vida e a vida eterna já iniciada agora. Aquilo que a gente vai viver na eternidade já se iniciou agora, a gente já pode viver muitas coisas antecipados, uma antecipação da nova vida no agora por meio da obra de Jesus, tá? Então, o Espírito de Deus está conosco, garantindo a nossa vida. A gente não precisa ficar preocupado de perder salvação.
Eu creio nisso, porque o que Deus fez na cruz, ninguém pode desfazer. O que Jesus fez na cruz, ninguém pode desfazer. Então, Jesus encontra a nossa vida, enche de graça, de luz, de realidade, e a gente está agora aptos para viver a vida no Espírito de Deus. Portanto, o apóstolo Paulo hoje, agora, está falando no versículo 12, né? Essa nova vida, a vida no Espírito, que agora o Espírito de Deus habita na nossa vida, nos torna agora não devedores da carne. A gente não deve nada para a nossa antiga vida, tudo que a gente viveu até agora, acumulou da nossa vida de status, o que a gente realizou, não é devido à carne, a gente não deve mais nada à carne. É um termo de dívida mesmo que o apóstolo Paulo está falando. A tradução que eu usei hoje aqui fala assim no versículo 12: portanto, irmãos, vocês não têm de fazer o que a sua natureza humana lhes pede. Ficou um pouquinho assim rasa a tradução, mas numa tradução corrigida e fiel fala assim, ó: de maneira, irmãos, que somos devedores, não a carne, para viver segundo a carne. Porque se viver segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes, as obras do corpo vivereis. Porque todos são guiados pelo Espírito de Deus. Esses são os filhos de Deus. Então agora a gente recebe uma filiação de Deus por meio do Espírito de Deus. A gente não deve nada à carne. Se a carne exigir da gente usar os nossos corpos, os nossos sentidos para fazer as coisas da antiga vida, a gente precisa entender que a nova vida que a gente recebeu por meio do Espírito de Deus agora é essa realidade e a gente deve tudo a Deus. Estava pensando assim, como que eu poderia ilustrar ser devedor de Deus? Hoje a gente comemorou o aniversário do meu pai e a minha avó, né, fez uma homenagem para ele, cantou uma música. E a gente vê assim, numa situação dessa de aniversários, em que você tem os pais ainda vivos para falar, chega-se a refletir assim, eu devo tudo que eu sou à minha mãe. Eu sou devedor aos meus pais, onde eu cheguei, porque os pais condicionaram a gente, deram suporte, deram alguma coisa. Então, a gente agora se torna devedor de Deus. Porque Deus nos libertou das amarras do pecado, da morte, nos libertou dessa condenação. E importante a gente lembrar o texto da semana passada, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Acabou essa vida de condenação. A gente pode se apegar nessa esperança, né? E a gente não deve mais nada para essa antiga natureza condenada, caída, que leva a gente a morrer devagarinho, poucos aos poucos. Viver uma vida de quem está morto, na verdade, né? Porque viver segundo a carne, conforme o apóstolo Paulo aqui, é viver a morte. Mas se a gente, por meio da força do Espírito de Deus, mortificar os nossos corpos, levar essa vida de que eu não faço mais o que eu desejo, mas eu estou liberto para fazer o que Deus deseja, aí sim a gente vai poder viver e viver uma vida plena, já iniciada agora, que vai ser na eternidade. É uma esperança que o apóstolo Paulo está trazendo para a gente aqui. Existe esperança no meio da nossa dor, da nossa luta, do nosso sofrimento. O texto continua falando que a gente que é guiado pelo Espírito de Deus, somos filhos de Deus. Então, essa historinha de que todo mundo fala por aí, todo mundo é filho de Deus, não é verdade, porque senão o mundo estava perfeito. Se todo mundo fosse filho de Deus, todo mundo era guiado pelo Espírito de Deus. E o que a gente olha ao nosso redor, no mundo de hoje, é que o mundo está injusto, o mundo está podre, o mundo é cheio de violência, de agressão, o mundo é cheio de injustiça, o mundo é cheio de debilidades. Como pode o mundo estar desse jeito e todo mundo ser filho de Deus? Então a Bíblia hoje fala pra gente aqui que só é filho de Deus quem é guiado pelo Espírito de Deus. Todos esses filhos de Deus receberam um espírito que não é mais o espírito da escravidão, aquelas pessoas que elas são forçadas a fazer o que elas não querem. E isso é escravidão, segundo o que o apóstolo Paulo está querendo descrever para a gente aqui. Quando a gente é obrigado, forçado a fazer o que a gente não quer, aí sim é uma condição de escravidão. E eu falei agora aqui, né? Porra, você acabou de falar, todo mundo é escravo, a gente sempre vai ser escravo. A escravidão, quando ela é submetida a Deus, é uma escravidão diferente. Tem uma escravidão em que o escravo ele se sente tão bem de trabalhar para aquele senhor que ele se submete voluntariamente àquele senhor diante do relacionamento. Ele está em relacionamentos íntimos, né? Então muda o status dessa relação de escravidão. Mas o apóstolo Paulo está mostrando para a gente aqui, ó, a gente não recebeu mais esse espírito que a gente é obrigado a fazer o que a gente não quer. Deus não obriga a gente a fazer o que Ele quer, não é uma obrigação. A gente agora, quando recebe o Espírito de Deus, se torna filho. E aqui tem um termo aqui falando sobre adoção, da cultura do apóstolo Paulo na época do Império Romano.
As pessoas poderiam ser adotadas e elas recebiam os mesmos direitos dos filhos naturais. Inclusive, uma pessoa poderia adotar um escravo como seu filho e ele receber parte da herança, fazer parte daquela família. Então, olha como isso é maravilhoso. Deus nos liberta da escravidão do pecado, da morte, de a gente não ser obrigado a fazer aquilo que a gente deseja, também não nos obriga a fazer o que Deus deseja, mas Ele traz com a gente relacionamentos. Agora, pacificados com Deus, reconciliados com Deus, feitos amigos de Deus, né? Como nos textos anteriores aqui, a gente recebeu um espírito de adoção, servindo a Deus como seus filhos, com os mesmos direitos e privilégios de um filho natural. E quem é o filho natural de Deus, da mesma essência e natureza? É Jesus. Jesus está sentado no trono de glória na eternidade e a Bíblia está garantindo para a gente que tudo que Jesus tem na eternidade é nosso também, porque nós recebemos a adoção de Deus. E é difícil para o mundo que a gente vive hoje as pessoas entenderem um pouco de paternidade, porque geralmente as pessoas levam da terra para os céus, né? A maneira como eu me relaciono com meu pai é como eu vejo Deus e quero me relacionar com Deus. Só que isso não funciona desse jeito. Deveria ser o inverso, né? Como Deus é pai, os pais aqui na terra deveriam se espelhar e realizar o seu papel de família, né? É a partir de Deus que a gente traz a essência, é a partir de Deus que a gente traz o ideal, né? Desse papel de ser pai. Então agora Deus é nosso pai, nós temos herança com Jesus. Tudo que Jesus conquistou na eternidade já está lá garantido para a gente. Existe um penhor, uma garantia de que quando a gente estiver com Deus na eternidade da cruz, quando a gente estiver com Deus na eternidade da cruz, a nossa herança está nos aguardando. O penhor lá está garantido. O que é esse penhor? É o Espírito de Deus garantindo que a gente também vai estar lá para receber. Não só a herança está garantida, mas vai estar garantido que a gente vai estar lá para receber também. Não tem nada que vai tirar você da mão de Deus. Se você realmente foi encontrado por essa graça salvadora, não tem nada que vai tirar você das mãos de Jesus. É promessa para a nossa vida, tá? Então, como que a gente sabe que é filho de Deus de fato? Como que a gente sabe que de fato a gente recebeu o Espírito de Deus? Porque o texto falou aqui pra gente que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. E a gente, quando se dirige a Deus, clamando por Deus como Pai, Senhor, nosso Pai, Abba, as pessoas gostam de falar aqui paizinho, né? Mas não é isso que significa Abba, Pai, tá? Paizinho. Mas é um título familiar de intimidade, de proximidade. Porque na antiguidade você poderia ser o progenitor de alguém, mas não tem intimidade com essa pessoa. Aqui é alguém que participa das decisões, que está junto, cooperando junto com seu Pai. Deus é nosso Pai. E o Espírito testifica no nosso coração quando a gente clama Abba, Pai. Quando a gente leva as nossas dores para Deus, confiando em Deus e que Ele tem poder para fazer muito mais que a gente pode pedir ou imaginar. Isso é o Espírito de Deus testificando no nosso coração que somos filhos de Deus, que recebemos o Espírito da adoção, daqueles que vivem com o seu Pai, mesmo não sendo o Pai legítimo de sangue, mas que a gente agora vive essa relação de poder agradar esse Pai e viver para agradar a Ele, não porque Ele está obrigando. Isso é papel da escravidão, mas porque fomos adotados como seus filhos. Um filho que vive para agradar o seu pai é diferente de um empregado que é obrigado a fazer o que o seu senhor quer. Olha que relação maravilhosa. O apóstolo Paulo está mostrando para a gente que na pessoa de Jesus e na obra de Jesus nós podemos nos dirigir a Deus como nosso Pai, ter uma intimidade, um relacionamento próximo com Ele. E se de fato a gente é filho de Deus, se esse Espírito testifica no nosso coração que somos filhos de Deus, a gente também é herdeiro de Deus. Como eu falei, as coisas que Jesus tem na eternidade, as riquezas, a glória, a presença de Deus é nosso, é seu, meu irmão. Então, o apóstolo Paulo convida a gente para algumas coisas, para entender que ser herdeiro de Deus significa também que nós somos co-herdeiros de Jesus. E se com ele a gente padecer, com ele também a gente vai desfrutar a nossa glória. Ser herdeiro de Deus significa que tudo que Jesus tem é nosso também, mas tudo que Jesus viveu também faz parte da nossa existência. A existência de Jesus aqui nessa terra não foi uma existência fácil. Seria muito comum a gente estar numa igreja qualquer que as pessoas estão fazendo grandes promessas de vitória, de felicidade, de conquista e de triunfo. Várias promessas em que as pessoas estão mais preocupadas em receber as coisas do que se entregar e se doar.
mais interessadas em conquistar do que servir, mais interessadas em acumular do que distribuir. As pessoas olhar para essas promessas e falar assim, é meu, eu quero, é para mim, eu tomo posse, quando na verdade o que a gente olha é a vida de Jesus na Terra. Não foi essa vida que as pessoas estão prometendo de facilidade, de felicidade, de triunfo. O triunfo de Jesus foi na eternidade, quando ele venceu a morte e conquistou todas as coisas para a glória de Deus Pai. Portanto, ser co-herdeiro de Jesus significa a gente padecer também nessa vida. Jesus, quando abriu mão da sua glória, se tornou um homem e habitou entre a gente, o que ele recebeu foi o quê, gente? Foi escárnio, foi morte, dificuldade, injustiça, perseguição, até dos parentes, de todo mundo, do Estado, dos religiosos. Jesus foi perseguido, Jesus foi caluniado, Jesus foi injustiçado. E por que a gente queria ser diferente disso? Será que o nosso coração, às vezes, não se confunde com a verdade do Evangelho, da Palavra de Deus? Será que às vezes a gente não se confunde em querer coisas que Deus não está prometendo para a gente nesse instante? Não quer dizer que a gente não pode esperar uma vida melhor do que a gente tem hoje. A gente deve desejar isso, que Deus está cuidando da nossa vida, assim como Deus cuida dos lírios dos campos, como fala no Sermão do Monte, né? Deus cuida dos passarinhos. A gente não vale muito mais que os passarinhos? Então, um veterinário aqui, vale ou não vale de veterinário? A gente vale muito mais do que os passarinhos. Se Deus cuida tão bem deles, não cuidaria melhor ainda da gente? No entanto, a nossa vida não é uma vida utópica, que a gente é isolado desse mundo. A gente não vive numa bolha. A gente participa das dores desse mundo. O que esse mundo experimenta a partir da condenação lá no Éden, que Adão trouxe maldição para essa realidade aqui. A gente participa de todas essas dores aqui. E o texto vai falar para a gente aqui que ser cordeiro de Jesus é participar dessa obra de Jesus no sofrimento. Quando a gente sofre como Jesus sofreu, recebe também de Deus consolação. A gente recebe de Deus a certeza e a esperança de que Deus vai agir e atuar no fim de todas as coisas. Que tudo que persegue a nossa vida, traz dor, traz sofrimento, já ganhou o seu fim lá na cruz. Mas vai ganhar o seu fim derradeiro, de uma vez por todas, no retorno de Jesus na eternidade. E essa tem que ser a esperança da nossa vida. Quando o sofrimento bater a nossa porta, e vai bater, a gente tem que se apegar em Jesus, na obra dele. E tudo que Jesus conquistou na cruz pra gente. Todas as nossas heranças. O apóstolo Paulo está falando isso aqui pra gente. Ó. Gente, qualquer dor desse mundo aqui não se compara à glória que está reservada pra gente. Ser filho de Deus é crer nessa esperança que o Espírito Santo cultiva no nosso coração. Que a gente pode olhar para o mundo, para fora dessa realidade aqui. Que o sofrimento não é tudo. Que esse mundo injusto, esse mundo podre, esse mundo que persegue os filhos de Deus e calunia, não é tudo. Mas que a verdade, que no fim de todas as coisas, nós vamos receber de Deus até um novo nome. Né? É isso que a gente tem estudado aqui no Apocalipse, a esperança de que Deus vai trazer uma justiça para o mal. Tudo aquilo que persegue, tem causado a dor e a morte dos santos. Deus preserva o seu povo no meio do sofrimento. Deus preserva o seu povo no meio da perseguição, para que o seu povo possa desfrutar da glória eterna. E a gente tem que ter isso guardado no nosso coração. Bom, não é só no nosso sofrimento pessoal. O texto também fala que a criação, o cosmos, tudo que Deus criou, o universo sofre por nossa causa. E por que por nossa causa? A gente agora é lançado lá no passado, o apóstolo Paulo está fazendo uma referência ao texto de Gênesis 3, que é o texto da queda, do pecado. Lá em Gênesis 3, Deus fala assim: por tua causa, maldita é a terra. Por causa da desobediência humana, a terra foi amaldiçoada, a criação foi amaldiçoada e a criação começou a receber a morte junto, a injustiça, e a gente olha cada vez mais a injustiça piorando, o meio ambiente sofrendo por causa da ganância humana, o clima, catástrofes naturais, mas tudo isso é resultado do mal humano, da decadência humana e a criação que não fez o pecado, quem pecou foi a humanidade, né? Mas ela também desfruta dessa maldição decadente. Até o dia em que Deus vai trazer a redenção. Sabe qual dia que vai ser o dia da redenção? Não é o dia
que Jesus vai vir dos céus, abrindo os céus, começa quando Jesus morreu e ressuscitou. E trouxe seus filhos para participar da sua obra de redenção. E o texto vai falar para a gente uma coisa maravilhosa. E me comove muito quando eu lembro desse texto, assim, que a criação geme com dores de parto, aguardando com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. E que a nossa vida como filho de Deus tem feito de diferença no mundo ao nosso redor, no mundo onde pisamos. A natureza, o clima, a sociedade, a terra como é. Ou será que a gente está vivendo mais uma vida de pessoas caídas da carne? E a gente, quando vai falar assim, as obras da carne, pensa só em pecados sexuais, ou fofoca, ou alguma outra coisa. Mas a gente não ser guardião dessa natureza transforma a gente naquela condição caída. De não ser guardadores daquilo que Deus criou, que é o propósito da nossa criação. Então a gente precisa ter um olhar acurado para as coisas que Deus criou, os animais, a natureza, o meio ambiente, as relações públicas e institucionais, para que a redenção que Deus começou possa ter feito nesse mundo, possa ter feito nessa realidade, o mundo onde a gente está plantado, na nossa casa, na nossa rua, no nosso emprego, tem que ser um lugar melhor, porque já começou a redenção por meio dos filhos de Deus. Onde a gente está tem que ser um lugar de luz, de redenção, onde a natureza pode glorificar Deus, porque foi liberta dessa decadência, desse modo fútil de ser, como o apóstolo Paulo fala, né? Então a gente começa a pensar assim em esperança. O que a gente tanto deseja? A gente vai pensar assim que a gente deseja paz, e aí como que a gente vai conseguir paz? Tendo muito dinheiro para ir para uma praia, desfrutar de uma praia. Não é assim que a gente pensa paz? Como que a gente pensa prosperidade? Ganhar numa Mega Sena para ter muitos zeros na conta, né? Só que alguns números sem ser zero antes, né? Assim, se for só zero já era. Mas a gente pensa nisso. E o que a Bíblia fala pra gente que não é isso. Felicidade não é você se omitir das suas obrigações. Descanso não é isso. Felicidade não são as coisas. Hoje mesmo tinha uma prima falando assim, felicidade é dinheiro, quero é dinheiro. E a mãe repreendendo, né? Minha filha, a gente não pode botar felicidade em coisas materiais. Isso não é felicidade, não é. Mas por vezes nosso coração, ainda marcado pela queda, vai desejar coisas que a Bíblia não está prometendo pra gente. O que é amor? E o que a gente vai pensar em amor é satisfazer um desejo, paixão do nosso coração carnal. E isso não é amor. Porque a gente pode até, inclusive, amar coisas que prejudicam a gente. A gente pode amar coisas que elas não merecem ser amadas. A gente pode amar coisas que elas não deveriam ser amadas tanto. De forma que o pecado, quando atinge o coração humano e atinge o universo de uma forma geral, ele desordena a maneira como a gente ama as coisas. A gente passa a amar coisas que a gente não deveria amar, o mal, coisas más, coisas malignas. A gente passa a amar demais coisas que não deveriam receber o nosso amor. E a gente, por exemplo, né, gente morrendo por causa de partido político e deputado. Gente, sem noção, mas a gente viu e tá vendo essas coisas acontecerem, né? Pessoas se matarem porque um ídolo sertanejo dela morreu. Se vocês não viram, tem muito isso acontecendo, né? Então a gente vê que o mundo, como ele está desordenado. Seus amores, as suas afeições foram desordenadas. Eles vivem como escravos do desejo, e não das coisas certas que devem ser feitas. Mas a gente tem um lugar de esperança. E esse lugar de esperança é aquilo que a gente não alcançou e nem vai alcançar aqui nessa terra. Porque se a gente já tiver essas coisas aqui, como que a gente vai esperar ter esperança numa coisa que a gente já pode possuir aqui? Se você pode ficar muito rico e ter riqueza, ser próspero aqui, qual a esperança que você vai ter da eternidade? Se você entende que ser amado é satisfazer o seu desejo de paixão, o desejo carnal, você vai alcançar isso aqui, porque lá no céu nem família não vai ter assim, né? Nesse sentido, a gente não vai casar, como é que vai ser isso? E é por isso que a gente precisa corrigir essa rota, ter essa apreensão de que o Espírito de Deus confere pra gente agora novos olhares para essa realidade que a gente vive a partir da nova vida, de ser justificado por Deus. Ser justificado é ter essa vida que Deus nos tornou justos diante dele. E ser justos diante de Deus é ter a vida corrigida para poder participar do plano de Deus, de corrigir todas as coisas. Nós somos mordomos de Deus, estamos cooperando com o seu plano. A partir do momento que Deus quebrou a escravidão na nossa vida, nos adotou como seus filhos para que a gente pudesse viver essa realidade. E é realidade mesmo. O que é realidade? É sofrimento, é dor,
Mas mesmo diante de tudo isso, a gente vai vencendo dia a dia, de vitória em vitória, de pouquinho em pouquinho, se superando, corrigindo os nossos olhares, as nossas afeições. O Espírito de Deus, em que nós cremos, ele também geme por nós. Essa vida é uma vida de tanto sofrimento, gente. Essa realidade, o pecado trouxe tanto sofrimento que a gente geme de dor. O Espírito de Deus está gemendo por nós. A criação geme. Então a gente não pode esperar uma vida fácil para essa vida. Mas o que a gente pode esperar, e isso é esperança, esperar aquilo que a gente não pode alcançar nessa vida, é a redenção e a vida eterna com Jesus Cristo. Isso não pode sair de foco do nosso coração, porque tudo que a gente possui hoje, a saúde, a beleza para quem tem beleza, né? Nem todo mundo que tem, a juventude, o ar que respiramos, a gente teve o Covid e as pessoas lutando para respirar e não tinham. Tudo isso pode ser tirado de nós agora. Mas vai ter um dia que nada vai ser tirado da gente. Nada, nada, nada. Nada vai atrapalhar o nosso sorriso diante de Deus. Isso é esperança. E a gente só pode ter isso porque o Espírito de Deus atua na nossa vida. O Espírito de adoção e não de escravidão. Você não é obrigado a fazer o que Deus quer. Inclusive, no domingo passado tinha essa questão da lei, né? A antiga maneira de adorar dos judeus era por meio da obediência à lei. Mas a lei só trouxe morte e dor para eles também. Porque a lei nunca foi capaz de cumprir as exigências de Deus. Agora, por meio do Espírito de Deus, a gente pode viver essa vida agradando o Senhor. Não é a vida perfeita, mas é uma vida em perfeição, em que a gente vai vivendo, superando e vencendo dia a dia para a honra e glória de Deus Pai. Tá bom? Então, só para lembrar, esperança. Pessoas que receberam a graça de Deus da salvação são pessoas esperançosas. Nós somos marcados pela esperança. E eu queria citar aqui por último, é um grande mártir da igreja. Depois você pode procurar lá, Policarpo de Esmirna. Ele foi um discípulo do apóstolo João. E aí, na época do imperador Trajano, mandou matar os cristãos. E ele não negou a sua fé. Levou até o fim. No dia da sua execução, ele falou assim: eu já o sirvo há mais de 86 anos. Ele nunca me fez mal. Como eu vou blasfemar o meu rei e meu senhor? Pode matar. E aí, gente, você teria essa coragem, essa ousadia? Porque o texto começa falando assim: a gente não deve nada à carne, mas nós devemos tudo a Deus. O que você deve a Deus na sua vida? Como povo redimido e justificado que está participando do plano de redenção dessa terra. Que o Senhor, o Espírito de Deus, confirme nos nossos corações todos os dias essa esperança que a nossa herança está guardada no céu. E que nós somos cordeiros de Jesus nessa vida difícil, árdua, sofrida, mas uma vida que dia a dia vai sendo superada e vai sendo vencida para a glória de Deus. Até o dia em que a gente vai se encontrar com o nosso Senhor e receberemos das mãos de Deus a nossa herança, nos assentaremos à mesa de Deus, no banquete de Deus. E aí, Senhor, de uma vez por todas, acabou toda a dor, todo o sofrimento. Amém? Vamos fechar os nossos olhos. Pai, nós te louvamos pela tua palavra, te louvamos, ó Deus, pela esperança que nós temos no Espírito de Deus, que guia aqueles que são os teus filhos. E por meio do teu Espírito, Pai amado, nós recebemos a adoção e podemos clamar ao Senhor como nosso Pai e desfrutar dos privilégios que o Senhor Jesus Cristo conquistou para nós, Deus. Muito obrigado, Senhor, por essa esperança, Deus. Deus, nos momentos de dificuldade, de dor, de perseguição, de injustiça, nos momentos que a gente estiver fragilizados, meu Pai, pedimos que essa esperança, Deus, sirva como um remédio, Pai amado, para essa dor. Para lembrar que nada nesse mundo é capaz de superar a glória que tem esperado para nós, ó Deus. Tudo aquilo que há de mais rico, mais excelente, tudo que há de perfeito está nos aguardando. E o nosso coração tem que aguardar isso com grande expectativa, Senhor, com ansiedade de que a vida que foi iniciada, nova vida por meio de Jesus Cristo, vai ser completada naquele dia. E que a gente não deve olhar para as dores, as frustrações desse mundo. Pai, sei com teu povo, fortalece, Senhor, o teu rebanho. E nós oramos, Senhor, crendo que o Senhor vai fazer tudo isso, nos fortalecer. Em nome de Jesus. Amém.